Boa noite, boa noite. Mais uma segunda-feira aqui com vocês. Sejam todos bem-vindos. Lembrem-se de mandar o... Opa, estou ouvindo a minha mesma live aqui. Lembre-se de mandar essa live para outras pessoas, né? Clica no aviãozinho e envia. Hoje o nosso assunto vai ser um assunto bem legal, continuação do assunto de quinta-feira. Consegui botar no teu celular? Tô aqui arrumando os ao vivo. Pessoal, então hoje nós vamos falar sobre fundo de clareamento parte 2. Lembram que na semana passada a gente falou da parte 1, né? E foi quando a gente falou sobre os tipos de pigmento, né? A forma com que eles vão liberando e também sobre as alturas de tom e os seus fundos de clareamento, correto? E na aula anterior, antes dessa, nós tínhamos falado sobre a estrela de Oswald, né? E hoje nós vamos estar unindo esses dois conteúdos para falar sobre o fundo de clareamento parte 2. E por que é tão importante a gente saber disso, saber muito bem desse conteúdo? Para a gente poder, então, criar cores, personalizar e não chegar naquela situação em que a gente olha para a partilheira e pensa, meu Deus, o que eu vou fazer agora se eu não tenho a cor da minha cliente? Né? Então, que a gente possa saber utilizar as cores na hora da criação dessa nuance, enfim, nessa personalização de cor, ok? E hoje eu trouxe uma fórmula aqui para vocês podem ver, eu já disse, né, já comentei que a minha letra não é muito bonita, mas tem bastante conhecimento aqui e eu tenho certeza que isso vai ser muito importante para todos nós. Quando eu falo de fundo de clareamento parte 2, a primeira coisa que eu tenho que ter na minha mente é aonde eu estou. A Tabata hoje está em Balneário Camboriú. Aonde ela vai estar amanhã? Amanhã a Tabata vai estar na Bahia. Ah, não vou, né? Mas digamos que eu fosse. A Tabata está aqui em Balneário Camboriú e aqui em Balneário Camboriú hoje está chovendo. Então ela está usando roupa de frio, porque ela tem frio. Mas amanhã, quando ela chegar lá em Salvador, vai ter sol. Muito sol, ela vai poder usar biquíni para ir pra praia. Então esse percurso é a primeira coisa que eu tenho que saber no meu cabelo. Quando eu olho para um cabelo, eu preciso saber aonde eu estou. Qual a minha cor natural? Qual a cor desse cabelo? E aqui, quando eu falo de cor natural, eu não tô falando só, tô falando nesse caso aqui da nuance natural. Digamos que ela tenha 4 dedos de nuance natural. Aqui o exemplo que eu vou utilizar é um exemplo de um cabelo todo natural. Mas digamos que eu tenho um cabelo com 4 dedos de raiz natural, comprimento e pontas com uma nuance cosmética, aí eu já tenho que fazer 2 fórmulas. E aí essas etapas de criar 2 fórmulas para um cabelo, a gente vai trabalhar mais a fundo na live de correção de cor. Então hoje é realmente para a gente ter um alicerce, ok? Então entrei lá, vi o cabelo, percebi que a nuance natural dele é tal. E eu sei que eu quero chegar, que a minha cor desejada, ela tem um fundo de clareamento tal, né? Então, ó, um exemplo. Tenho o desejo da minha cliente é um loiro escuro. O cabelo natural dela é um castanho claro. Qual é o fundo de clareamento da onde eu quero chegar? Qual a roupa que a Tabata vai ter que levar para ir para Salvador? Né? Então aí, quando eu chego aqui, eu tenho que saber que, por exemplo, nesse caso, a nuance que eu quero chegar, que é um loiro escuro, tem um fundo de clareamento laranja. Tá, Bata, mas como que eu sei disso? Olha aqui. Eu sei que no meu 6, no meu loiro escuro, eu tenho um fundo de clareamento laranja. E eu sempre vou ter esse fundo de clareamento laranja. Então, se eu quero realmente ter um cabelo, que é o desejo da minha cliente, um loiro escuro natural, eu preciso neutralizar esse fundo de clareamento. Mas como que eu vou neutralizar? Como que eu vou tirar esse tom laranja? Como que eu vou deixar esse cabelo realmente neutro? Aí, eu vou vir aqui, ó, na minha estrela de Oswald, vou vir aqui, vou entender que, o fundo de clareamento é laranja. Entendi. Então, eu preciso utilizar uma nuance que tenha azul para neutralizar esse meu laranja. Ok? Vamos recapitular. A nuance laranja, ela é formada por 2 cores primárias, o amarelo e o vermelho, correto?
Qual a cor que falta das 3 cores primárias? O azul. E aí eu vou ter uma nuance neutra. Então, se eu quero neutralizar o meu laranja do meu fundo de clareamento, se eu quero ter um loiro escuro neutro, totalmente natural, eu tenho que fazer a utilização de uma nuance /1 ou /8, dependendo da marca. O que tem que ficar bem claro é que a nuance, após a barra, tem que ser azul ou conter azul, no caso de neutralização desse fundo de clareamento. Então, por isso que aqui eu botei nuance aplicada. Vocês podem ver aqui que na minha legenda a gente tem, né? Então, o CD seria a cor desejada, que é a primeira coisa que a gente vai ver. Porque quando a gente conversa com uma cliente, até a gente vai falar sobre isso na minha live sobre a comunicação com o cliente, o quanto é importante a gente ter essa consulta, entender o que a cliente quer, né? Até porque pra mim, às vezes, loiro platinado é uma coisa, pra minha cliente, loiro platinado é outra. A mesma coisa que quando eu falo de um loiro escuro. Pra mim é uma coisa, pra minha cliente é outra. Então eu preciso fazer com que a gente mostre fotos, né? Eu sempre falo, a visualização é a melhor coisa. Tabata, ó, esse é o tom que eu quero, esse é o loiro escuro, super natural. Nem quente, nem frio, natural. E aí, a partir daí, então, eu faço a minha criação da minha nuance. Minha cor desejada. Ah, ela quer isso. A Tabata quer ir para Salvador amanhã. Quais são os obstáculos que eu vou ter para chegar em Salvador amanhã? Né? Quais são os obstáculos que eu vou ter para chegar na cor desejada da minha cliente? E aí eu venho, então, para a cor natural, que é a nuance que ela tem no cabelo, a nuance da raiz, né? A gente trabalha assim com... a gente pode acrescentar na fórmula ainda a cor cosmética, né? Que seria a cor, por exemplo, que ela aplicou no comprimento e pontas e na raiz ela tem outra nuance. E aí a gente trabalha com 2 fórmulas. Isso é algo que a gente vai ver mais adiante, mas realmente é algo que a gente usa muito no salão. E é algo que evita muitos problemas. Porque às vezes eu vejo situações assim que a raiz está num tom, o comprimento e pontas está de outro tom, e aí a gente pensa, mas por quê? Por que isso está acontecendo? Muitas vezes porque nós temos realidades diferentes no comprimento e pontas e na raiz. Então, isso tem que ser levado muito em consideração, ok? Feito isso, então, aqui eu tenho o fundo de clareamento. Então, botei ele, mas é um C. O fundo de clareamento, ele tem que ser relativo à nuance que eu desejo chegar. Isso é importante ficar bem claro. O fundo de clareamento tem que ser a nuance que eu quero chegar. Então, eu quero chegar num loiro escuro, eu tenho que vir aqui, lá na minha tabelinha e ver, qual que é o fundo de clareamento no loiro escuro? Laranja. Então, eu coloquei gasolina para chegar até o laranja. E eu quero tirar o laranja. Aí, quando eu quero tirar o laranja, eu já vou para a nuance aplicada. Que é aí que eu defino se eu vou querer deixar esse laranja aceso, né, que a gente diz com intensidade de cor quente, ou eu vou querer neutralizar, ou ainda esfriar esse tom, né? Então, vou dar um exemplo aqui, né? Eu falei antes do loiro escuro e falei da utilização da nuance 6/1, né? Que seria o loiro escuro, a altura de tom, e o /1 só para neutralizar o tom laranja. Digamos que eu quero deixar esse cabelo mais frio, num loiro escuro extremamente frio, com bastante profundidade. Por isso que existem nuances que são 6/11. Então, eu tenho o 11 2 vezes, eu tenho 1 2 vezes. Eu tenho 2 partes de azul nessa composição, né? De cor fria, de cinza, enfim. Então, aí, a partir desse momento é que eu decido o que eu realmente quero nesse fio de cabelo. O que eu quero, como eu quero deixar. E aqui eu tô falando de uma situação de fechar o cabelo, né? No caso, deixar ele neutro, não de intensificar. Mas eu também poderia tranquilamente intensificar. Eu falo isso muito em casos de ruivos, né? Que o ruivo fica numa altura de loiro escuro, ou até de um loiro médio, de um 7 barra, né? Então a gente já tem um fundo de clareamento, ó. Quando a gente olha aqui no meu desenho, a gente já consegue ver um fundo de clareamento laranja, né? Um laranja mais amarelado. E aí eu posso brincar com o meu mix, posso brincar com a nuance escolhida. Eu usei um 8/4 um dia, no caso que é um vermelho, né? Um loiro médio avermelhado. Então, unindo com o meu amarelo, eu sei que esse loiro vai ficar laranja. Então, é muito importante quando a gente for fazer a escolha de uma nuance, seja ela para neutralizar ou para intensificar, nós precisamos sempre levar em consideração o fundo de clareamento. Porque senão a gente vai levar um susto.
Quando a gente lavar aquele cabelo, a gente vai dizer, nossa, mas eu usei um loiro escuro e ele ficou um loiro escuro quente, ele ficou praticamente uma nuance meio ruiva. Por quê? Porque eu não neutralizei o meu fundo de clareamento. Isso é algo muito importante e quando a gente começa a fazer a fórmula e utilizar ela da forma correta e sempre utilizar, isso entra no automático. Quando vê, a gente está fazendo isso sem nem perceber, né? A gente vai utilizar, eu tenho um loiro médio, eu sei que o fundo de clareamento é laranja amarelado, né? Ou no caso laranja amarelado, e eu quero neutralizar. Por isso que a gente sempre escuta, principalmente em casos que a pessoa tem, digamos que 50% brancos, outros 50% natural, né? Digamos que um loiro escuro mesmo. E aí a gente sempre vê o pessoal gosta muito de usar nuance fria para cobertura de cabelo branco, justamente para deixar neutro. Não é nem pelo cabelo branco em si, mas sim pela nuance dos outros 50% que não são branco. Porque senão fica aquele tom amarelado, aquele tom quente. E normalmente as pessoas procuram tons mais frios ou mais fechados em si. Então é muito importante a utilização da neutralização no fundo de clareamento, ok? Aqui eu coloquei um outro exemplo também, pessoal, que é o exemplo do 7/34. Nesse caso aqui, a gente tem um loiro médio, dourado, avermelhado, né? Trabalhando com a marca que eu utilizo. Esse é o desejo da minha cliente, então é uma nuance quente. Eu sei que a união do dourado com o vermelho me proporciona um tom cobre, um tom laranja, correto? Então, esse tom laranja é o desejo da minha cliente, né? Ela quer um 6/34. A cor natural dela, o cabelo natural, né? Que não foi um cabelo descolorido, que não foi um cabelo que foi aplicado uma coloração, nem um tonalizante, ela é uma nuance, então, que eu preciso levar em consideração. Isso é muito importante, porque quando eu falo de um cabelo natural, ele tem que ser natural. Natural é assim, sem nenhuma química. Ah, ele é natural, mas eu passei um tonalizante há uns 3 meses atrás, mas já saiu. Gente, não saiu. Nós cabeleireiros sabemos muito bem disso. Se eu trabalho com uma situação em que eu pego um cabelo que a cliente diz que é natural e depois a gente percebe que foi aplicado um tonalizante, eu não vou conseguir chegar no 7/34, por exemplo. Porque eu tenho uma camada ali e cor não clareia cor. É que nem lápis de cor, né? Eu sempre falo, ó, pega um papel branco, faz um desenho com lápis de cor vermelha, tenta apagar com lápis de cor verde, um exemplo, né? Não apaga, não existe, não apaga. É a mesma coisa no cabelo, coloração não clareia coloração. Então é preciso entender se é mesmo um cabelo natural. E aí por isso também a importância da mecha test, né, gente? E também depois de uns anos a gente acaba pegando um pouco do feeling de um cabelo natural. A gente já vê o brilho, a gente já sente a textura. Então a gente acaba ficando um pouco mais inteligentezinho, né? Depois de um tempo que a gente já leva umas pra aprender bem essa situação. É muito importante esse diagnóstico, isso é essencial e faz toda a diferença na hora da escolha da coloração, até para entender esse fundo de clareamento, porque o fundo de clareamento ele é baseado num fundo natural, ok? Voltando aqui ao nosso exemplo, então o desejo da minha cliente é a utilização do 7/34, não a utilização, o desejo dela é que a cor fique o 7/34. Eu vou usar um 7/34? Nem sempre. Então é importante saber o que eu quero, onde eu estou e como eu quero chegar. Onde eu quero chegar. Entendo que o fundo de clareamento do meu loiro escuro, ó, vamos lembrar lá, qual é? Laranja amarelado. Ó, laranja amarelado. Então, digamos que eu utilizasse só um 7/0 nesse cabelo. Aplicasse um 7/0 puro nesse fio, que nuance que eu ia ter? Eu já ia ter um loiro escuro levemente laranja amarelado. Porque o fundo dessa coloração, o fundo dessa cor, esse fundo de clareamento da oxidação já ia ser um tom quente, um laranja amarelado. A partir daí, eu vou querer intensificar essa cor. E aí sim eu entro então com a nuance que eu quero utilizar, né? Nesse caso aqui, eu utilizaria um loiro escuro dourado. Por quê? Porque eu vou ter mais dourado do que
vermelho. Porque eu quero uma nuance mais quente. Imagine, vamos somar, ó. Se eu somo meu fundo de clareamento, o que o cabelo já vai me proporcionar. E pensa que legal, só usando a nuance ou o peróxido correto, eu já vou encontrar um fundo de clareamento que vai facilitar a minha vida na hora da escolha da minha coloração. Eu já vou ter uma nuance laranja amarelada, por si só. Mas o desejo da minha cliente é um tom um pouco mais dourado, né? Que fique um pouco mais, digamos que não tão vermelho, não tão laranja, mas em si um pouco mais amarelado. Até porque proporciona um brilho bem grande. Então eu vou lá, aplico um pouquinho do meu, eu posso utilizar a nuance pura 7/3. E aí eu vou ter um resultado de um 7/34. Mas Tabata, você nem usou o vermelho junto, né? Você nem usou junto na composição da cor. Por quê? Por que você não usou? Porque o meu fundo de clareamento já vai me proporcionar esse tom avermelhado. Então isso já vai acabar me dando um resultado muito melhor, muito mais fiel ao que a minha cliente quer e com certeza com bastante personalização. E isso a gente vai adquirindo com a prática, sabe, pessoal? Às vezes eu falo, depois de um tempo isso vira tão automático que a gente acaba fazendo a soma das nuances na própria cabeça. E eu gosto muito de utilizar essa questão de intensificação de acordo com o fundo de clareamento também na criação de tons ruivos. Eu falei na live passada que muitas vezes eu acabo nem utilizando tanto em si a nuance ruiva, né? Um 8/4, por exemplo. Eu acabo utilizando uma nuance que me proporcione em si um fundo de clareamento mais alto, né? Para eu ter fundo de clareamentos mais amarelo, enfim. E a partir daí eu uso um mix para intensificar. Porque eu entendo que eu unindo vermelho ao meu fundo de clareamento amarelo, eu já vou ter uma nuance laranja com muita durabilidade. Então isso é muito importante a gente falar, porque às vezes a gente se pega em situações, não tenho ruivo, e agora, Tabata, o que eu faço? Meu Deus, me ajuda. Eu sempre falo, e eu brinco com meus vendedores assim, que eu, pelo amor de Deus, me deixe sem tudo, só não me deixe sem mix. O mix pra mim é essencial e pra mim ele faz toda a diferença, porque eu posso trabalhar tanto neutralizando os fundos, tanto intensificando esse fundo. São fundos que os cabelos, o próprio cabelo natural me proporciona. Então isso é algo que a gente tem que pegar e dizer, nossa, obrigada, obrigado, Senhor, né? Mas para isso é muito importante a gente saber e relembrar todas as vezes aonde nós estamos. Qual a minha cor natural? Qual a cor desse cabelo? Né? E aqui eu tô falando em situações de aplicação de coloração, mas hoje em dia eu vejo que isso é muito importante e a partir do momento que a gente entende isso, fica muito mais fácil a gente criar qualquer nuance, né? Quem nos pegou assim várias vezes já foi fazer uma coloração e aí de repente não tinha mais a nuance, daí tinha que criar. E aí puxa lá da gaveta, né, Estrela de Oswald pra fazer a criação das nuances. Mas eu vou usar a criação das nuances para quê? Para neutralizar ou para intensificar os meus fundos de clareamento. Então, por isso que a gente tem várias nuances e muitas cores. Porque a nuance que vem após a barra, né, é o que vai proporcionar então a neutralização, a intensificação ou a neutralização em si do tom do fundo de clareamento. E por isso que é importante. Por isso que também a gente sempre fala, vamos usar a base mais uma cor fantasia. Essa cor fantasia é o que vai personalizar o nosso trabalho. Então é indispensável, é um diferencial, a gente poder trabalhar com isso, enfim. Mas quando eu falo de fundo de clareamento, eu sempre gosto de dizer que não existe criar cor sem entender de fundo de clareamento. Às vezes eu pego situações assim que a pessoa fala, comprei no mercado, na farmácia, nada contra, né, gente? Mas assim, existe muito estudo por trás de uma criação de cor. E nós somos os médicos do cabelo, nós como cabeleireiros, como profissionais, nós também temos que nos colocar nessa situação e entender que quanto mais conhecimento nós tivermos, mais resultados positivos nós vamos encontrar. Então é muito importante ter um alicerce completo, um alicerce com estrutura, entender a cor desejada, a cor natural, qual o fundo de clareamento da cor desejada da minha cliente, qual nuance eu vou aplicar para ter esse resultado.
A minha cliente, ela pode chegar tranquilamente e deve, porque cliente, ele tem que saber o que ela quer. Como a gente vai fazer é proporcionar esse resultado, nós que somos os especialistas que temos que saber. E para isso, passar confiança. Eu vejo situações assim que a cliente pede, eu quero passar um loiro escuro natural, que foi o exemplo que eu utilizei antes, né? Perfeito! Muitas vezes a cliente, ela nem tem esse conhecimento e nem é de obrigação da cliente saber que para ela obter um fundo loiro, um cabelo loiro escuro natural e neutro, ela precisa fazer a utilização de um tom frio junto. A cliente não tem que entender disso. Quem tem que entender somos nós. E aí eu vejo situações em que as pessoas falam assim, minha cliente pediu, ela pediu, eu apliquei. Tudo bem, né? A gente sabe que existem situações, mas a responsabilidade é inteiramente do cabeleireiro de criar um tom de acordo com o pedido e o desejo das nossas clientes, ok? Eu sempre falo assim que nós sabemos e entendemos que cada pessoa tem as suas ideias, as suas funções de criação de cor e isso é muito importante, a pessoa saber o seu desejo. Por isso que eu sempre peço foto. Gente, foto. Qual é a cor que tu não gosta? Começa por aí. Principalmente na criação de mechas, né? Que trabalha inteiramente aqui no fundo de clareamento, né? Criação de mechas. O que tu não gosta? O que é dourado pra ti? Isso. Beleza. O que não é? Isso. Aí, a partir disso, eu consigo entender qual a nuance que eu vou aplicar. Então, quando eu falo, né? A gente falou na primeira aula, colorimetria, segunda live, fundo de clareamento, terceira live, fundo de clareamento, parte 2, com a união da fórmula. Tudo isso tem a ver com a conversa que nós vamos ter com a cliente. E a partir da conversa, a gente vai sentar lá no nosso caderninho. Qual é a cor natural dessa cliente? Cor natural, 4 dedos de 5/0, né? Um castanho claro. Mas no comprimento e pontas ela já tem uma nuance. E aí a gente já começa no processo de correção de cor. Porque não é simplesmente aplicar uma cor no cabelo. Eu sempre falo assim, nós não somos aplicadores de coloração. Nós somos criadores de coloração. Né? Nós proporcionamos e criamos uma cor única e exclusiva para essa cliente. Então, a gente tem que se colocar dentro dessa situação também como profissional, né? Não é simplesmente pegar uma cor base, né? Um 5/0, aplicar no cabelo da cliente e pôr um beijinho no ombro, tchau, obrigada, né? Existem profissionais e profissionais, e é aí que a gente se diferencia. E não tem problema nenhum na gente pegar e realmente, gente, eu me lembro como se fosse hoje, assim, quantas vezes eu anotava no meu caderninho, cor natural tal, desejo da cliente tal, e eu ia ali e desmembrava todo o fundo de clareamento, eu começava a entender todas as nuances que tinham dentro desse fio de cabelo, do lugar que eu ia chegar, né? Então eu começava a entender, ela quer um 6/0, um loiro escuro, mas quando eu chegar no loiro escuro, qual o fundo de clareamento que eu vou ter lá? Vou ter um laranja. Então eu tenho que neutralizar esse laranja. Então eu preciso usar um azul. Mas não tem azul hoje e agora. Vou mesclar, vou dar um jeito, né? Vou usar um pouquinho vou usar um pouco das misturas de violeta, verde, que são nuances frias, para fazer a criação. E é a partir daí que a gente vai fazer essa personalização do nosso trabalho. Então, entender do fundo de clareamento, entender das neutralizações, entender do desejo da cliente, e aí sim, então, escolher a nuance para aplicar, esse é o nosso diferencial, né? Esse é o nosso objetivo como profissional e não tem problema nenhum. E inclusive, seria muito melhor se todos nós, como cabeleireiros, fizéssemos a nossa ficha de anamnese, colocasse lá realmente, hoje eu vou atender a Maria. A Maria tem tal cor no cabelo natural, ela usa tal produto em casa, ela fez a coloração há 2 meses atrás. E assim fazer um cronograma dessa cliente também, né? Porque tudo isso facilita muito. Então, isso é muito importante. Eu vejo situações assim, bem fortes em fundo de clareamento castanho claro também, que a gente começa a ter um vermelho alaranjado, né? Às vezes as clientes falam, nossa, mas eu usei castanho claro e ele fica no sol levemente vermelho alaranjado, né? Então, utilizar um tom mate para fazer neutralização, isso é um diferencial. E quando eu falo de fórmulas para criação de fundo de clareamento, eu entro muito num assunto que hoje em dia é, assim, super
super utilizado e vai ser cada vez mais, que é o esfumado dos cabelos, né? E aí eu vejo esfumados lindos no dia e depois de 2 semanas o cabelo fica laranja. Por quê? Por que fica laranja? Oi, né? Então a gente vê, o cabelo ficou laranja ou que a pessoa usou um 6/0, um loiro escuro e não fez a neutralização. Vai sempre ficar laranja. Porque é isso que o cabelo proporciona. Não é a coloração, não, né? Claro, existem marcas e marcas, fundos, design de pigmento individuais de cada marca, mas no geral da colorimetria, tudo que a gente usar, né? Pigmentos que nós usarmos para fazer a neutralização, nós vamos obter um resultado de durabilidade. Sempre. Para sempre. Então, nessa questão do esfumado, ficou meio marronzinho, por quê? Às vezes é intencional, dependendo da situação, mas muitas vezes não é. Muitas vezes não foi feita a neutralização ou até mesmo uma pré-pigmentação, que a gente vai falar nas nossas lives de correção de cor, que é muito importante. Então, entender do fundo de clareamento, cuidar da nuance desejada, isso faz total diferença, sabe, pessoal? E eu falo assim, a gente às vezes deveria trabalhar um pouco o nosso individual mesmo, porque a gente vem de uma realidade que a gente pegava as colorações ali, colocava no potinho e saía fazendo cabelo. Hoje em dia nós temos o benefício de poder utilizar uma balança para fazer um resultado preciso, uma precisão. A gente consegue economizar fazendo a utilização dos produtos corretos, das nuances certas. Então imagina que coisa boa, o quão profissional está o nosso trabalho, né? Que a gente pegue a nossa fórmula e a gente anote, a Maria, a cor natural da Maria é 6/0. O desejo dela é usar um 7, ela gosta de um fundo frio, de um 7/11. O que eu vou fazer? Qual combustível eu vou utilizar? Né? Quando eu falo de combustível, aí eu já entro no assunto de peróxido e oxidantes, que vai ser o assunto da nossa próxima live. Então, isso também é muito importante aqui na união da nossa fórmula. A gente saber aonde eu vou chegar, quanto de gasolina a Tabata precisa para sair aqui de Balneário, para chegar lá em Salvador. Né? Então, a mesma coisa no cabelo. Quanto de produto eu vou precisar para fazer a aplicação, né? Isso tudo tem a ver com a nuance escolhida, com o fundo de clareamento, e é isso que faz o diferencial e nos torna cabeleireiros excepcionais, né? E esse é o nosso objetivo. Pessoal, a fórmula vai estar sempre disponível aqui para vocês nas nossas lives. Eu espero que tenha ficado bem clara essa situação, assim, da gente entender que o desejo... hoje eu tô vendo ali os comentários. Que bom que tá gostando, Karine. O desejo da cliente, a gente entende o desejo, absorve, vê se há possibilidade. E para entender se há possibilidade, nós precisamos chegar aqui, qual é a cor natural dessa minha cliente? Entendi, essa é a cor natural. A cor do desejo dela, qual é o fundo de clareamento desse desejo? Né? Entendi que o desejo dela é um 6/0, então eu entendo, vou lá na minha tabela, 6/0, loiro escuro, eu vou ter um fundo laranja, por si só já vai ter laranja. Digamos que eu aplique só um 6/0, eu vou ter um 6/0 levemente alaranjado, fato. E aí vai do meu desejo, né, do que a gente quer proporcionar para essa cliente de acordo com o desejo dela. Se eu vou querer neutralizar esse laranja e utilizar um azul, né? Ou se eu vou querer, então, intensificar esse laranja e utilizar, então, tons dourados ou tons vermelhos, enfim, de acordo com o desejo. E é isso, essa é a chave, é entender aonde eu vou chegar. Eu vou chegar lá em Salvador, lá vai estar calor, eu vou levar a roupa de verão. Eu vou chegar lá no 6/0, lá vai ser laranja. Aí eu quero neutralizar esse laranja, eu vou usar um tom frio, azul ou cinza. Isso tem que ficar claro. Porque a partir disso a gente cria qualquer cor, gente. E aí a gente vira alquimista e ninguém nos segura. E essas nuances serão personalizadas, nossas nuances serão totalmente diferenciadas. Oi, Sibeli, pode perguntar. Hoje eu tô aqui conseguindo enxergar os comentários. Fico feliz que vocês façam perguntas. Pessoal, e depois que a gente começa a entender também essa questão de fundo de clareamento, a gente começa a olhar os cabelos e ver, desbotou, usaram um loiro escuro e não neutralizado, né? Para mechas também essas regras, exatamente assim. E aí,
por exemplo, quando eu tô fazendo um procedimento de mechas, né? Digamos que eu tenho um cabelo natural. Vamos trabalhar aqui com castanho claro, né? Que é bem comum, castanho claro. Tô aqui no meu castanho claro e eu quero chegar num tom entre 9 e 10. Digamos um cabelo como o meu, tá? No meu caso, o meu fundo de clareamento é loiro escuro. Mas vamos trabalhar com a ideia que é um cabelo um pouquinho mais escuro. Estou fazendo um processo de clareamento, tá? Comecei meu clareamento. Eu vou abrir meu papelote nos primeiros, talvez, 10, 15 minutos. Eu já vou ter perdido o meu tom vermelho alaranjado, ele já vai estar bem laranja, né? E dependendo da estrutura desse cabelo, a gente logo já parte para um amarelo. Isso acontece porque os primeiros pigmentos a serem eliminados são de eumelanina, que são pigmentos mais escuros, né? Vermelho, laranja, enfim. E aí a gente chega aqui num tom amarelado, tá? E aí ele demora, fica, né? Fica demorando para clarear, vai demorando, mas até que ele chega então numa nuance de um 9, né? Digamos que ele fique num amarelo mais claro. Chegou nesse amarelo mais claro, a partir daí eu vejo então que o meu fundo de clareamento é amarelo. O que eu quero? Eu quero um pérola, né? Vamos trabalhar com uma nuance pérola, Sibeli, né? Mas se tu tem uma nuance específica, pode me mandar aqui que eu te ajudo específico, tá? Mas eu quero um tom pérola. Nós entendemos que o pérola, ele é uma nuance nem tão fria, mas ela nem tão quente. Ela não chega a ser dourada, mas ela também não é acinzentada. Então, o que eu penso? Vamos lá. A primeira coisa que eu vou fazer é neutralizar o meu amarelo. Sempre. Eu gosto sempre de neutralizar. Porque eu vou ter um fundo neutro, né? Então, o fundo neutro, um bege, ele já por si só, ele já é levemente perolado. É um bege chique, enfim. Então, eu sempre acabo utilizando a neutralização em função da durabilidade. Vou lá, vou utilizar o meu violeta, né? No nosso caso aqui, a gente vai usar uma nuance /6, né? Que o 6 é o violeta. Vou dar um exemplo. Um 10/36. Nesse caso, eu tenho uma nuance que vai ficar um tom pérola. Por quê? O 3 é um dourado e o meu 6 é o meu violeta. Então, o 6 vai fazer o trabalho de neutralizar. É como se ele dissesse assim, fundo de clareamento, queridinho, vou botar meu violeta aqui, tu vai ficar aqui escondido por um bom tempo, até o meu tonalizante sair. Isso pode durar em torno de 24 lavagens, dependendo dos produtos que a minha cliente usa em casa. E aí eu vou colocar um pouquinho do meu dourado junto nessa formulação, porque eu quero brilho, muita intensidade, cores quentes nos proporcionam, né? Lembram? Cores quentes nos proporcionam muito mais brilho, muito mais luz do que cores frias. Então, se eu posso fazer o processo de neutralizar, né, deixar essa nuance num tom bege e dar brilho, eu vou ter uma altura, né? Eu posso trabalhar com, eu falei 10/36 como se eu tivesse num fundo 10, mas eu posso utilizar um pouquinho de uma base 9/0, né? Se eu tiver num fundo 9. Então eu posso mesclar essa utilização. E aí, a partir daí, criar a nuance que eu quiser, né? Então, sim, para mechas também indispensável entender do fundo de clareamento. Ok? Respondido? Eu gosto muito de trabalhar isso em mechas e também nessa questão de esfumado, né? A gente vai ter uma live falando específico sobre esfumados e como esfumar sem deixar marcas e sem ter esse desbotamento marrom. Porque assim, sinceramente, né, gente? Fala sério, né? A nossa cliente demora 6 meses para fazer as mechas. Se nesses 6 meses a gente vai ter em um mês um desbotamento que vai ficar marrom, aquela raiz que ela não gosta de marrom e nem de cores quentes, vocês acham que ela vai gostar desse resultado? Não, eu cheguei a ouvir assim, não vai gostar. As clientes gostam de resultados de durabilidade, entende? Então, assim, um esfumado tem que ser escolhido uma nuance correta, uma nuance de acordo com o fundo de clareamento para ter um resultado de durabilidade, né? Eu tô lá no fundo 10, imagina, eu vou trabalhar puxar um pouquinho pra vocês entenderem. Clarei o cabelo num 10, 9 e 10, né? Que normalmente são os mais loiros. E eu preciso esfumar esse cabelo com uma raiz natural. Vamos trabalhar com uma ideia de 5. Se eu aplicar só um castanho claro nesse cabelo, vai ficar marrom sempre, a vida inteira. Porque aí a gente trabalha com a seguinte regra. Se eu quero escurecer 4 tons, eu preciso fazer uma pré-pigmentação. O que é uma pré-pigmentação? Devolver o fundo de clareamento. Mas como eu vou devolver o fundo de clareamento?
Aí a gente vai falar melhor sobre isso na nossa aula de correção de cor. Mas hoje nosso principal objetivo é entender que o fundo de clareamento ele é indispensável na criação de cores, seja ela qual cor for. Se for no processo de mechas, se for no processo de descoloração, independente do processo. Se eu sei aonde eu estou, aonde eu quero chegar, se eu usar o combustível correto, que é o que nós vamos falar na próxima live sobre o combustível, eu usar o combustível correto para chegar lá, eu saber o que vai me esperar lá, eu entender que lá em Salvador vai estar verão e eu preciso levar roupa de calor, eu entender que se eu chegar num loiro médio, um loiro claro, vai estar amarelo e eu preciso usar uma nuance para neutralizar esse amarelo, aí eu ganhei a vida. Clareia o pensamento. Eu sempre falo assim, a partir desse momento, quando a gente vira a chave e entende que tudo no nosso mundo da colorimetria gira em torno de fundo de clareamento e criação de nuance de acordo com o desejo, a gente vira chefe, né, pai? Então tudo realmente fica mais claro, mais amplo e de extrema qualidade. Pessoal, vamos encerrar a nossa live de hoje. Gostaria de agradecer imensamente a participação de vocês. Quinta-feira, às 8h30 da manhã, a gente vai estar falando sobre o veículo que a gente vai utilizar, sobre os peróxidos e oxidantes, a escolha do peróxido, por que eu vou usar 20 volumes, por que eu vou usar 6 volumes, né, 6%, 9%, 12%, qual a diferença de entender da volumagem e da porcentagem. Então é algo bem bacana e totalmente relacionado com esse nosso assunto. Espero que vocês tenham gostado, salvem a live, comentem, compartilhem, olhem, reolhem, perguntem, porque esse é o nosso diferencial, né? Nós estamos aí para repassar conhecimento, esse é o ouro, né? Quando só vai ter cabeleireiro top daqui pra frente. Queridas, obrigada, gratidão pelos comentários. Nos vemos quinta-feira. Grande beijo e ótima semana iluminada, de muito trabalho. Vamos lotar a agenda, ganhar muito dinheiro e dizer tchau pro coronavírus, né? Beijão!